Olá! Então, voltamos, né, agora ao vivo de novo. Peço desculpas, a gente usou um vídeo que já tínhamos usado para outros momentos e nunca teve problema. Dessa vez o YouTube entendeu que deveria cortar e cortou a nossa live. Peço desculpa, então, e vamos retomar de onde nós paramos, né? A gente encaminhou para todos o link e para alguns, de repente, que estão conosco por conta de não ter acesso, não estão no grupo do Telegram. Se você, catequista que está conosco, puder ajudar a repassar, a gente agradece a colaboração, tá bem? Vamos continuar, até porque depois esse link ele é privado, mas ele fica gravado um pouco mais. Então, se alguém não assistiu agora, pode, clicando em cima do link que a gente encaminhou agora, assistir num outro momento. Nós vamos dar continuidade, então, falando do início, né, da caminhada da nossa igreja, dos momentos iniciais da nossa igreja, ou desse tempo, como nós já falamos, do pré-catecumenato, né? O tempo chamado de catequese de iniciação. É desse momento que nós vamos falar, né? Os 3 primeiros séculos da Igreja, a Igreja viveu, então, o paradigma da catequese de iniciação. Neste tempo, de uma forma bastante interessante, se viveu na catequese um itinerário, que depois, né, quando a gente foi escrever a história, a gente chamou esse caminho de catecumenato, né? Então, vamos tentar compreender um pouquinho mais como aconteceu. O anúncio, nesse período do início da nossa igreja, ele era feito pelos apóstolos, né? Os primeiros apóstolos enviados por Jesus, depois da ressurreição, ide e batizai, né? Levai o evangelho a todas as pessoas, né? Os apóstolos saem daquele momento e começam um contato direto com as pessoas, um contato direto com o povo, levando para as pessoas aquilo que eles tinham experimentado, aquilo que eles tinham vivenciado. Os apóstolos vão ser testemunhos para as comunidades que eles estavam se inserindo, né, do que eles tinham vivido com Jesus. Então, a vivência, a experiência com Jesus, a coragem, os desafios, as dores, né, que eles viveram com Jesus, eles vão levar junto o que eles aprenderam, né, mas com muita força, porque eles são acompanhados, né, e nós também, pelo Espírito Santo, né, que ajudou, fazia com que Jesus estivesse presente na caminhada deles. E aí a gente vê lá nos Atos dos Apóstolos, em vários momentos, né, quando os apóstolos estão falando para as pessoas, contando para as pessoas, apresentando para as pessoas Jesus, né, à medida que eles falavam, as pessoas ouviam, né, e ouviam de uma forma que o próprio coração, o Espírito agia também nas pessoas, para que elas entendessem, para que elas compreendessem, como diz no Atos dos Apóstolos, muitos se convertiam e começavam a caminhar com os discípulos. Então, a gente vai imaginando esse tempo, né, desses primeiros anos. Num primeiro momento, era exclusivamente o anúncio e o testemunho dos apóstolos, mas depois, quando vai passando o tempo, os apóstolos também vão formando outras lideranças para ajudar, porque aqueles que queriam seguir Jesus foi aumentando, o número de pessoas que queriam seguir Jesus foi aumentando muito. Aí os discípulos começam a distribuir essa tarefa para outras pessoas, né? Então, já fazendo um olhar com a catequese, né? Os discípulos vão buscando outras pessoas para assumir a responsabilidade de anunciar Jesus, para fazer a catequese, para caminhar, né? E também ali pelos mais ou menos 20 anos depois que Jesus ressuscitou, os discípulos começam a perceber também, os seguidores, né, também começam a perceber a necessidade de escrever, de registrar, de manter a fala daqueles que experimentaram, mas aqueles que estavam com Jesus, muitos já estavam correndo risco, viajavam para outros lugares e
precisava também fazer registro. Então, no ano 51, começam os primeiros registros, né, de livros que depois vão compor o Novo Testamento, né? O apóstolo, quando anunciava Jesus, ele despertava os seguidores de Cristo. Ele anunciava para as pessoas, né? E essas pessoas acolhidas com a presença do Espírito Santo recebiam essa boa nova e partilhavam com as outras pessoas. E tinham a vontade de seguir os apóstolos, né? A celebração, nesse primeiro período da caminhada da igreja, era centrada na partilha e no cuidado da vida do outro, né? Centrado no cuidar para que os outros não tivessem faltas, né? Coisas que faltassem para a caminhada deles. Conjugava-se, então, nesse primeiro período, nesse começo da nossa igreja, a vida com a experiência de fé. Então, a minha fé vivenciada na comunidade, junto com os outros, olhando para o outro, né? A minha fé inserida no contexto da comunidade, viver o meu amor a Deus, vivendo inserido com os outros, olhando a necessidade dos outros, né? Nesse tempo, a gente não vai aqui estudar cada um, mas a gente conhece a perseguição que foi feita sobre os apóstolos, né? Os primeiros escritos que foram conduzidos ali, os textos transformados daí aquilo que as pessoas anunciavam, também traduzido, começando a ser traduzido em texto, né? No começo do cristianismo, e aí é bom a gente ter um pouquinho essa clareza, né? Para o Império Romano, que era grande naquele momento, o começo do cristianismo foi um movimento dentro do judaísmo, né? Dentro daquele contexto da religião judaica, começou um grupo de pessoas liderado por Jesus, trazer um outro contexto, apresentar uma relação com as pessoas e com Deus diferente do que era proposto pelo judaísmo. Então, no começo, inclusive, o principal confronto que os seguidores de Cristo tiveram inicialmente foi com os próprios judeus que não aceitavam, que não acolhiam aquilo que era apresentado, né? E tem vários momentos que os judeus levam para os líderes políticos, vamos chamar assim, para o Império Romano, uma percepção deles para tentar fazer com que o imperador romano visse na vida dos cristãos algo errado. Então, por exemplo, os cristãos foram acusados de comer carne e sangue por conta das palavras, né? Eis o meu corpo, né? Então, ouvindo isso, os judeus levavam para os líderes romanos como se os cristãos comessem carne e sangue, fossem canibais, né? Outra coisa que os cristãos foram acusados no início, pelos judeus principalmente, por aqueles que se opunham à caminhada dos cristãos, eles foram colocados e acusados como se vivessem em incesto, porque eles chamavam entre eles irmãos, né? Então eles casavam entre irmãos, claro que eles casavam entre as pessoas da comunidade que ia se fazendo, mas as pessoas maldosas transformavam isso num discurso para que o Império Romano visse nesse modelo que era apresentado pelos cristãos inicialmente alguma coisa ruim e se rebelasse contra os cristãos, né? O Império Romano, no começo, se a gente olhar um pouquinho a história de Roma, né? Roma, de um modo geral, o Império Romano era muito tolerante. Vivia-se dentro do Império Romano, convivia-se com várias religiões. Os romanos, de um modo geral, tinham os seus deuses, mas à medida que o Império expandia, eles respeitavam a religião daqueles povos que eles iam conquistando. Eles não tinham tanto problema com isso, né? Mas em algumas regiões a briga interna era muito grande, né? Tanto é que Jesus, quando é preso, ele é levado ao sumo sacerdote. Esse leva ao representante do imperador e devolve ele, dizendo que ele é um problema daquela comunidade, não do Império Romano. Depois faz aquela discussão. Então, nós vamos dizer a César que você está deixando sobreviver alguém que está dizendo que quer ser rei.
Então, a provocação, as palavras, a ideia, para tentar levar uma discussão interna daquela comunidade para o imperador romano. Então, esse começo era um começo de contexto político e social bem complexo, né? Como era a catequese nesse tempo? Aqui algo, então, dentro desse contexto, como é que se vivia a catequese? A catequese era uma catequese de iniciação integral à vida cristã. Aqueles que se apresentavam para... Me permitam só fazer aqui isto. Cristã, aqueles que ouviam as palavras dos discípulos e eram impelidos a acompanhar, a estar com os discípulos, a fazer uma caminhada de fé, né? Eles se apresentavam para os apóstolos depois dos anúncios e dos convites, e ali eles começavam uma caminhada. Não é no momento inicial que a pessoa dizia, eu quero ser cristão, ela se transformava em cristão, né? Eu quero ser cristão, que bom. E aí, os apóstolos, os discípulos, o catequista daquele tempo, acolhia a pessoa e trazia a pessoa para sua comunidade, né? Para viver na comunidade. E durante essa caminhada, eu estou vendo aqui algumas colocações nos recados com relação à imagem. De um modo geral, para nós, aqui a imagem está muito boa. Alguns estão comentando que a imagem está embaçada. Pode ter alguma coisa a ver com a internet, que oscila um pouco. Deixa eu verificar com a Samara, que também está conosco. Oi, Samara. Oi, Samara. Olá, Ayrton. A imagem para você está chegando? Para mim está bem, tá boa. Acredito que seja internet. Estou conseguindo ver perfeito. Então, gente, talvez seja um problema de internet, ela oscila um pouco. A gente vai tentar falar um pouco mais devagar, porque às vezes a gente fala mais rápido, né? Oscila um pouco mais. Mas vamos lá, então. Tá bem? Deixa eu fazer a projeção, então, em tela inteira aqui, que daí talvez ajude para que a imagem fique melhor. Tá bem assim? Ok, estamos tendo algumas respostas já aqui. Obrigado pelas respostas ali no chat. Vamos continuar, então, tá? Então, lembrando, essa questão inicial, então, o anúncio era feito de forma verbal, né? Era um momento, é o que a gente chama o querigma, né? Jesus era anunciado, as pessoas acolhiam Jesus ao seu coração e se predispunham a fazer a caminhada. Esta caminhada que eles faziam, depois nós vamos chamar de itinerário, né? Que era composto por acolher a pessoa, e a pessoa que era acolhida a partir do querigma, a partir do anúncio, a partir da motivação para querer acompanhar e se tornar um cristão, essas pessoas, então, eram acolhidas na comunidade e viviam na comunidade, vivendo uma experiência de fé. A comunidade, quando acolhia essa pessoa nova, normalmente ela escolhia alguém da comunidade para ajudar o processo de iniciação dessa pessoa que chegava. E essa pessoa que recebia essa missão de acompanhar a caminhada dos novos na comunidade era o introdutor, que seria quase uma analogia com o padrinho dos nossos dias, né? Então, que recebia o anúncio e queria pertencer à comunidade, se apresentava à comunidade, eu quero ser cristão, eu quero viver como vocês, né? Eu quero estar na caminhada como vocês estão. Isso. Eu quero estar na caminhada como vocês estão. Então, a comunidade escolhia um introdutor, uma pessoa que tinha uma caminhada de fé, que tinha uma experiência, que tinha conhecimento. Essa pessoa acompanhava aquele que queria iniciar na fé. E o tempo desse acompanhamento, que a gente pode chamar um tempo de catequese, né, variava. 3, 4 anos, dependia de uma pessoa para outra.
Nesse tempo que a pessoa vivia essa caminhada, né, ela passava por este itinerário que era composto de celebrações, ela era apresentada na comunidade, era acolhida, né? E depois a pessoa ia vivendo, e esse introdutor ia acompanhando a pessoa, e de vez em quando ele se reuniu na comunidade, em outras celebrações, era acompanhado para ver como é que está sendo a experiência da pessoa, né? E ela vai viver outras celebrações, outros ritos, evoluindo esse processo de experiência de vida, né? E depois, sim, depois de uma caminhada, quando ela tem certeza de que é aquilo que ela quer realmente viver, aí, numa celebração, ela é apresentada e é preparada para receber o batismo. Então, o batismo era a consequência de uma preparação. Nesse tempo de preparação, o introdutor ensinava sobre a Sagrada Escritura, ele apresentava Jesus, mas ele também acompanhava a vida da pessoa, né? Para que a pessoa tivesse no seu dia a dia condição de viver segundo o que o Evangelho propunha. E aí, quando ela tinha, já depois de um período dessa experiência, ela se apresentava para receber o batismo. Então, o batismo era consequência desta vivência, dessa experiência, né? E dali em diante, do batismo em diante, há um aprofundamento, né? Há uma vivência mais profunda, que é a mistagogia. Então, vivia-se o itinerário pleno, né? O pré-catecumenato querigma, no momento do anúncio, o catecumenato, tempo de formação, de vivência, né? Não só de formação teórica, mas de vivência, e depois a amistagogia, depois da recepção do sacramento. Então, vivia-se este itinerário. Profundamente espiritual deste processo de iniciação era um caminho de iluminação e amadurecimento da fé, e de forma progressiva a inserção em Cristo, né, e na Igreja. Então, o que tinham de características importantes desse tempo, né? Despertar e aprofundar a fé e se engajar na comunidade. Quem queria receber o sacramento do batismo, quem queria pertencer à comunidade cristã, precisava aprofundar a fé. Se estava ali, é porque recebeu o chamado, acolheu o anúncio, o querigma, né? Mas a vivência, né, essa experiência, esse aprofundamento acontece, então, como uma dedicação da pessoa. Como consequência, nesse modelo de catequese, os cristãos eram firmes na fé, tinham uma opção decidida, decisiva, né, e eram capazes de dar a vida por Jesus. Em vários textos do Antigo Testamento, São Paulo também escreve, né, em alguns momentos que ele está preso, que ele tem dúvida se ele deveria lutar para sair da cadeia, para continuar levando a palavra para outras pessoas, ou se ele deveria permitir que a sua morte, o martírio dele, pudesse engrandecer a igreja e a fé, né? A comunidade e a fé. Então, olha só, desse modelo de catequese, né, nós tínhamos cristãos com uma fé determinada, com uma fé profunda, com uma fé decidida, não de meio termo, né? A ponto de dar a vida, né? Tem vários textos falando que os cristãos eram colocados em alguns momentos em situações e até de sacrifício, e no momento do sacrifício ainda louvavam a Deus porque sabiam que estavam morrendo em nome de Deus, né? Então, essa clareza de fé por conta do modelo de vivência de catequese desse tempo, né? O que o Ato dos Apóstolos, né, traz um texto que ajuda a gente a visualizar como os cristãos viviam, como consequência deste modelo de catequese. Eram perseverantes em ouvir os ensinamentos dos apóstolos, na comunhão fraterna, no partir do pão, nas orações. Em todos eles havia temor por causa dos numerosos prodígios, né, e sinais que os apóstolos realizavam. Todos os que abraçavam a fé eram unidos e colocavam em comum todas as coisas.
Vendiam as suas propriedades e seus bens e repartiam o dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um. E diz o texto dos Atos, né? Diariamente, todos juntos, frequentavam o templo e nas casas partiam o pão, tomando alimento com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo, inclusive aqueles que não seguiam o mesmo caminho deles. E a cada dia o Senhor acrescentava à comunidade outras pessoas que iam aceitando a salvação. Então, pela forma como os cristãos viviam, a sua experiência de fé, eles eram admirados, né, pelas outras pessoas e perseguidos por alguns. Eu trouxe para a gente ilustrar um pouquinho esse olhar, né, também um texto. Tem uma carta de um personagem que escreveu essa carta para Diogoneto. Ele era um estudioso, queria entender um pouquinho mais sobre as religiões como um todo, e aí essa pessoa escreveu a carta, e olha o que ele fala sobre os cristãos nessa carta. Os cristãos amam a todos, mas são perseguidos por todos. São desconhecidos e condenados, recebem a pena de morte e ganham a vida. Quando o condenado para o cristão que amava a sua fé, que amava a Deus, que se comprometia com a caminhada de fé, né? Morrer era se preparar para a ressurreição, né? Uma compreensão de compromisso com a própria caminhada de fé. Então, esse texto aqui não foi um cristão que escreveu, né? Outro texto escrito também por não cristão diz assim: se o rio Tigre chega às paredes, se o Nilo não cobre os campos, se o céu não se move, ou se a terra o faz, se há fome, se há praga, o brado é rápido. Os cristãos aos leões, né? Tudo o que acontecia se colocava a culpa nos cristãos. Eles viviam como irmãos, se amavam, respeitavam, cuidavam dos outros e geravam por conta disso inveja e raiva em algumas situações. Não quero trabalhar muito história, né, mas quero só dar uma passada aqui para a gente visualizar. Eu estou mostrando aqui um mapa do tempo de Jesus para a gente visualizar. A área verde e rosa que a gente visualiza é o Império Romano, né? O Império Romano, já no tempo de Jesus, abocanhava todas essas regiões aqui do sul de toda a Europa, né? Do leste da Europa, e essa é a região onde estava Jesus, né? Por que eu quero trazer aqui? Porque a gente quer dar um pouquinho dessa dimensão do domínio do Império Romano para a gente entender como é que isso repercute nesse caminho da relação com os cristãos, né? E nesse período também, trouxe aqui também de forma resumida, né? Os cristãos foram perseguidos durante muito tempo, principalmente nos primeiros 300 anos da nossa era. No ano 64, por exemplo, teve um grande incêndio em Roma, e Nero colocou a culpa do incêndio nos cristãos. Era uma forma de tirar um pouco o peso dele e jogar o problema para uma questão política, né? E por conta disso acontece uma perseguição aos cristãos. Aqui eu trouxe 5 grandes momentos, são 5 grandes perseguições, mas se a gente olhar aquele mapa que eu visualizei primeiro, que eu trouxe primeiro, né? E o modelo que o Império Romano tinha de gestão da própria caminhada, alguns períodos há uma tolerância, né? E alguns outros períodos dos grandes perseguições. Nos períodos de perseguição, os cristãos tinham que, para rezar, para se encontrar, se esconder, porque eles não eram aceitos. Nos outros momentos, conforme a distância de Roma, conforme o momento e conforme os líderes locais, né, havia uma paz. O modelo de gestão do Império Romano é que favoreceu esse tipo de coisa, né? Eles dominavam um reino, mas eles não destruíam o reino, eles impunham cobrança de impostos, aceitando que aquele reino continuasse com as lideranças políticas e também religiosas, né? E alguns imperadores não aceitavam algumas religiões e fizeram
perseguições em função delas. Aqui tem algumas delas, né? Trajano fez uma grande perseguição, Marco Aurélio, Décio, no ano 250, ele exigiu que todos os cidadãos romanos, ou seja, todos que estavam dentro do Império Romano, né, fizessem sacrifícios aos deuses tradicionais, aos deuses romanos, né? Aqueles que fizessem sacrifícios, tudo bem. Aquele que era cristão e que fizesse sacrifício, ou seja, deixava de, né, se apresentar como cristão, agora, os cristãos não aceitavam não falar a verdade. Eles assumiam a fé, né? Por isso, muitos cristãos eram mortos, né? Valeriano, em 257, ele foi um pouquinho mais determinado, né? Ele mandou que todo o clero cristão tinha que realizar sacrifício aos deuses, né? E por conta disso ele matou algumas das lideranças da Igreja Católica. Inclusive aqui tem um texto de um diálogo dele com Cipriano, né? Que ele fala, o texto depois a gente encaminha, vocês podem ler no outro momento, para a gente visualizar, então, como é que era essa relação de poder. E assim foi, né? No ano 313 acontece um primeiro movimento que vai mudar este modelo de relação. No ano 313, o imperador Constantino, ele determinou que a religião cristã podia fazer os seus cultos, podia ter o seu espaço, né? Ou seja, o Império Romano, que aceitava várias outras religiões, também passa a aceitar o cristianismo. E aí começa um período de mudança. No ano 380, o imperador Teodósio tomou uma outra decisão, e essa vai mudar substancialmente a caminhada da igreja e vai afetar substancialmente também a iniciação cristã, a caminhada de fé, a formação de fé das próximas pessoas, né? O que aconteceu em 380? O imperador romano determinou que, a partir daquele momento, o cristianismo seria a religião oficial do Estado romano. Se a gente lembrar um pouquinho aquele mapa, né? Imagina todo aquele território que foi conquistado de forma diferentes, que tinham reinos diferentes, que tinham cultura e história diferentes. Durante um tempo, o Império Romano aceitou que cada região mantivesse a sua religiosidade desde que respeitasse a de Roma, né? Permitiu que eles tivessem a sua liderança política, inclusive, desde que pagasse imposto e respeitasse Roma. No ano 380, essa parte política permanecia a mesma. Poderia manter os líderes políticos da região, mas todos deveriam se tornar cristãos. Então, de repente, o cristianismo, que foi uma comunidade que nasceu lá na região da Galileia e se expandiu à medida que os discípulos iam e as comunidades iam se formando, de repente, por uma decisão do imperador, né, todo o Império Romano se torna cristão. Eu vi no cadastro dos inscritos que tem muitos coordenadores que estão conosco, né? Coordenadores de diocese, de paróquia, de comunidade. Eu sei como é difícil, em alguns momentos, a gente buscar catequistas, né? Às vezes surge uma quantidade de inscrição de catequizandos novas e a gente tem que sair buscando. Vocês conseguem imaginar quando foi determinado que todo o Império Romano passaria a ser cristão, a dificuldade de encontrar catequista? Né? Não só de encontrar no sentido de encontrar cristãos mesmo, porque era uma comunidade que estava se formando, em algumas regiões tinha uma força, mas muitas regiões o cristianismo não estava presente com profundidade a ponto de fazer uma boa formação, uma boa catequese, né? Mas, de repente, todas essas regiões se tornaram cristãs. Muitos nobres que tinham outra fé, uma outra caminhada de fé, se tornaram cristãos, mas para não perder o direito de continuar na nobreza daquela região, sendo representante de Roma, ou, né, comandando uma região, eles se tornaram cristãos, ou seja, buscaram o batismo não por conta de vivenciar a fé cristã,
mas buscavam o batismo por conta de ter uma relação social que interessava. Manter o status quo que tinham, a relação com Roma que tinham, se tornavam cristãos. Nesse período, então, há uma grande quantidade de pessoas batizadas, sem termos pessoas suficientes para ajudar as pessoas a compreender o que era ser cristão, né? Compreender, e aí começa uma miscigenação muito grande nesse período, né? Lição para a catequese desse período, né? Da iniciação cristã, né? Cristãos engajados e comprometidos com a comunidade. Viviam o amor fraterno, a partilha, a unidade e a oração. Isso é desse primeiro tempo. Agora, desse segundo momento, quando nós começamos, então, o período chamado da cristandade, né? Começa a alterar um pouco isso aí. Surge, nesse período da cristandade, né? A partir do século IV, uma grande quantidade de batismos de crianças. As famílias, e até pela dificuldade de ter religiosos cristãos que pudessem fazer o batismo, quando a liderança religiosa passava por aquela região, acabava se batizando uma porção de pessoas. Nem sempre essas pessoas que recebiam o batismo tiveram uma boa formação, tiveram uma boa introdução de caminhada de fé, né? Então, aqui aumentou o volume de cristãos, né? Mas de uma situação que não foi amparada por um processo de aprofundamento, de conhecimento da fé, né? Desaparece o catecumenato e começa o batismo de criança. Aqui só uma maquete para a gente visualizar. Eu gosto de trazer ela porque como a gente está falando ali do ano 300 e pouco, do ano 400, a gente começa a olhar para aquele espaço, para aquele tempo, e imaginar que eram comunidades simples, pobres, com pouca tecnologia. Eram comunidades em alguns lugares, Roma, por exemplo, olha a maquete como mostra o Coliseu, né? Os espaços todos ali, os viadutos, né? Não eram viadutos vias, né? Lá tinham aquedutos, né? Eles levavam dos morros até o centro da cidade água dentro de canaletas colocadas numa altura, né? Então, dá para a gente imaginar toda a engenharia, todo o planejamento de sustentação de uma comunidade que era feito com isso. Então, para trazer esse olhar primeiro. Nesse período, logo no começo desse tempo da cristandade, acontece uma outra coisa importante que vai refletir depois na caminhada da igreja e vai também afetar a caminhada da catequese. Mais ou menos lá pelo ano 470, mais ou menos, o Império Romano é dividido em dois: Império Romano do Oriente e Império Romano do Ocidente. Império Romano do Oriente centrado na cidade que hoje é Istambul, né? Constantinopla é aquela cidade, né? Hoje é Istambul. E o Império Romano do Ocidente centrado em Roma. Essa divisão do Império Romano, num período que fazia mais ou menos 100 e poucos anos, que o Império tinha se tornado cristão. Quando o Império se divide, essa divisão também contamina as lideranças religiosas, né? Essa contaminação dessa divisão vai culminar daqui 500 anos, lá no ano 1050, no cisma da igreja, quando a igreja se separa, com um papa em Roma e um papa em Constantinopla. Teve um momento até de um terceiro, né? Numa cidade francesa. Então, para a gente ver a confusão que aconteceu, começa com uma divisão política que vai afetando também a caminhada da própria igreja, né? Nesse período lá inicial, daquele tempo, ano 500, por ali, algumas congregações religiosas começam a surgir e se organizar, né? A igreja reunida, os bispos reunidos começam a perceber a dificuldade de levar para as pessoas mais profundidade da fé, mais conhecimento da fé. Muita gente construía fé em cima de devocionismo, e aí os bispos reunidos resolveram
organizar para que a igreja ajudasse a montar escolas, tanto para formar os futuros padres, quanto para ajudar na formação da fé dos leigos, né? E aí acontece o surgimento de muito mais escolas. Antes as escolas estavam centradas em algumas grandes capitais, tinham modelos diferentes de escola em algumas cidades importantes, né? Mas a igreja, já pelo ano 560, começa um movimento, então, para desenvolver uma quantidade de escolas maiores para oferecer essa formação. E aqui começam algumas coisas interessantes, né? Por exemplo, a falta de condições de viver plenamente a fé cristã dentro do contexto da comunidade fazia com que surgissem mais conventos, porque dentro dos conventos, aqueles que ouviam e acolhiam a palavra do Evangelho viviam plenamente como irmãos, como fraternos, né? Então, o surgimento dos conventos também é porque naquele espaço, aqueles que se reuniam podiam viver plenamente a sua fé, em situação de irmandade, com todas as pessoas, um cuidando dos outros, né? Todos donos de todas as coisas. Na parte urbana, na parte da cidade, era difícil esse tipo de possibilidade, né? E aí a gente vai ver o surgimento de vários conventos, e nesses conventos o surgimento de padres, de religiosos, liderado por bispos, tentando organizar uma forma de ajudar a população, as pessoas de um modo geral, receber catequese, né? E aí vão surgindo escolas, começando uma caminhada de formação de escolas. Lá no ano 1100, o surgimento de várias faculdades, e a faculdade, a formação dessas pessoas nesses espaços, né? Vão ajudar a formar as pessoas na fé, a caminhar. Então, aqui está preparando uma mudança de paradigma, mas essa, se vocês lembram, então, esse tempo da catequese da cristandade é um tempo longo, né? Vai de 400 até 1400. O marco, que é a mudança desse período, né? Nesse período acontecem muitas coisas, né? A quantidade de conversão é grande de pessoas, mas muito mais algumas conversões não por fé, mas por interesse, né? Cristãos por conveniência, não por opção, né? E compromisso, desligado da vida comunitária. Eu sou cristão por conveniência, logo meu compromisso com as outras pessoas não vai ser o mesmo dos cristãos lá no início da nossa caminhada de igreja, né? Então, é um momento interessante. Uma sociedade cristã, todo mundo diz que é cristão, né? Mas nem todo mundo se comporta como cristão. Então, já quero ir pedindo para você, catequista, ir olhando esses comportamentos e olhando para a nossa sociedade também, né? Em alguns momentos, nós fomos até muito felizes de dizer, poxa, a nossa sociedade brasileira, a grande maioria é cristã, né? No entanto, muitos dos cristãos que estão perto de nós passam fome, passam necessidade, nós não cuidamos deles como deveríamos numa vivência plena como cristãos, né? Olhando para esse tempo, então, é o paradigma da Idade Média, né? Onde não há estruturas nem instituições de catequese, elas são mais formados em grupos menores, em gueto, né? As invasões bárbaras acontecem nesse período, a partir do ano 600 e 700. No começo, o Império Romano acolhia os bárbaros, pagava, tornava eles soldados para ajudar na própria expansão, mas depois começou a criar um volume muito grande de bárbaros e eles não tinham mais como fazer esse acolhimento, mas eles estavam dentro e traziam também a sua religiosidade, e isso ia afetando a comunidade, né? No ano 632, o islamismo, outro grande evento desse período, o cisma, que falamos um pouquinho há pouco, quando a igreja se separa, né? E para ilustrar esse tempo, eu mostro essa lápide, aqui é uma lápide de um romano, né? Eles chamavam de estela funerária, né? E aí nessa lápide, se a gente observar ela, peço que vocês deem uma olhadinha, olha que interessante, né? Aqui morreu um cristão, e a gente sabe disso porque está presente o símbolo do cristianismo, o peixe, né? Mas também está presente marcas da religiosidade romana, né? A de Manes,
um, um deus romano, está escrito ali naquela simbologia D e M, né? Então, olha só, alguém que morreu meio cristão, meio romano, né? A Deus, rezando e lembrando o Deus do cristão e o Deus dos romanos. Essa miscigenação acaba sendo muito forte nesse período por conta desse contexto social. Bom, dá para a gente imaginar como é que é a experiência de catequese nesse período? Às vezes os nossos catequistas ficam tristes porque a gente tem que, né, entrar em algumas discussões com algumas pessoas, extrema de um lado, de outro, posicionamento esse e aquele. Imagina nesse tempo, então, né, quando as pessoas misturavam, né, a ponto de saudar até na morte a fé que convivia com caminhos distintos, diferentes, né? A fé desse período era ligada aos deveres cristãos, era uma vivência individualista e pouco comunitária, né? A catequese se desliga da palavra de Deus, a vida cotidiana se mistura à fé, porém sem compromisso. O batismo de criança se generaliza, deixa de existir a catequese de adultos. Olha, lá na primeira etapa, enquanto se vivia a fé, vai se fazendo catequese, na vivência e na construção da experiência de fé, aprofundando a fé, né? Aqui, as pessoas se batizavam e não se preocupavam em mais dar continuidade nessa formação, a não ser aqueles que se conduziam para os conventos ou, sendo os mais nobres, né, acabavam levando os filhos para serem educados nos conventos. Já ouviram essa questão? Levar os filhos para serem educados nos conventos, né? Na década de 60 e 70, 50, 60, 70, quantas famílias mandavam os filhos para o seminário, né? Ao primeiro momento como formação, mas aqueles que quisessem também ter continuidade na vida religiosa. Mas o seminário acabava sendo, eu estou falando agora, década de 60 e 70, né? Acabava sendo um espaço de uma educação exemplar, né? Então, isso também acontecia já na Idade Média com algumas questões. Lição da idade desse período da cristandade, então, a catequese longe da palavra de Deus e da vida comunitária. Perde o seu vigor e vai perdendo o seu sentido. E aí, nós entramos no terceiro paradigma da catequese, que é a catequese como instrução. Como nós tivemos esse gap de tempo, né, e a nossa previsão era terminar às 21 horas, agora é 21 horas e 6 minutos. Então, se vocês concordam, a gente dá continuidade no nosso próximo encontro, tá bem? Então, o próximo encontro a gente vai ver esse período da catequese da instrução e da catequese renovada. A catequese de iniciação, a catequese da cristandade, a catequese como instrução e a catequese renovada. Renovar a catequese é olhar esses tempos da catequese, né? E pensar como a gente pode trabalhar a iniciação dos cristãos, amadurecidos que fomos por ter passado por essas experiências todas, né? Então, deixa eu chamar aqui o Samara. Oi, Samara, tudo bem? Oi, boa noite, Ayrton. Então, eu acho que por função do nosso compromisso, né, de horário, nós vamos concluindo hoje e continuamos no nosso próximo encontro, pode ser? Pô, eu tinha combinado com o Padre Emílio dele entrar às 9h20 para dar uma bênção. Ah, ok. Me digam no próprio chat se vocês concordam em a gente permanecer um pouquinho. Já vou tocando então para a gente aproveitar mais depois o próximo encontro, se vocês concordarem. Me respondam no chat ali se está tudo bem a gente ir para frente. É que a programação era até as 21 horas. Se vocês concordam em a gente ir até 21 horas e 30 minutos, dê um alô para a gente no chat, por O favor. pessoal está concordando. Ah, é? Tá. Ah, bacana, bacana. E já digam também, né, pode ir fazendo pergunta e comentando depois, ou até dando alguns pontos que vocês queiram que a gente enalteça. Então,
Samara, nós vamos até às 21h30 e assim que o padre chegar, então se dá um alô e perto ali do horário de concluir, a gente dá o espaço para o padre Edmilson para ele fazer a bênção de hoje, tá bem? Certo, pode deixar. Olha só, o pessoal está escrevendo aqui que concorda, então vamos lá, que bom, gente, que bom. Então, só deixa eu fazer aqui a passagem de novo, isto. Samara, até daqui a pouquinho. Então, catequese de instrução. Esse período da catequese começa mais ou menos no ano 1450, por ali. O que acontece de importante olhando para trás, né? Em 1450 surge a imprensa, né? Na realidade, Gutenberg desenvolveu a prensa. Acho que a maioria de vocês conhece, né? Aquela ideia de você fazer um grande carimbo, passar tinta em cima, prensar o papel, né? Antes, tudo era escrito à mão, né? Tudo que se fazia. Alguém está me lembrando que é Padre Emílio, né? Legal, obrigado. Tudo que se fazia era escrito à mão. Aliás, tinha até uma congregação de monges copistas que passavam a vida inteira nos conventos copiando a Bíblia à mão. A Paulus naquele tempo não existia ainda, né? A Paula é mais moderna. Então, esses monges passavam escrevendo à mão. Quando Gutenberg desenvolve a prensa, a possibilidade dos textos escritos percorrerem com muito maior rapidez. Vocês imaginam como era difícil, por exemplo, lá no ano 1100, as universidades, as escolas terem material escrito? Eram tudo rolos, né, pergaminhos, folhas de pergaminhos escritas. Usar isso e fazer manutenção desse material não era uma coisa fácil. Não era possível que muita gente tivesse acesso, né? Até pelo custo de produzir esse material e tudo mais. Então, aqui tem uma questão bem complexa desse momento. Com o surgimento da imprensa, se dá um salto gigantesco. Se antes se passava alguns dias, meses, anos, até para escrever uma Bíblia, para que um convento, para que uma cidade tivesse uma Bíblia, agora, com a imprensa de Gutenberg, né, vai se fazer com muito mais rapidez, né? Muitas comunidades acabavam dependendo da interpretação dos textos que as pessoas faziam, né? E muitas pessoas fazendo essa interpretação, ajudando no desenvolvimento, mas vocês devem imaginar, como eu também, que algumas pessoas acabavam usando essa interpretação com outras intenções, com outros jeitos, de formas, né? Quando surge, então, a possibilidade de você fazer mais livros e distribuir mais para as pessoas, a comunicação se torna mais eficiente e aquilo que era escrito, aquilo que foi escrito, chegava como uma comunicação mais determinada, né? Como uma comunicação mais bem feita. Então, aqui tem uma grande revolução. Imagina, então, a própria catequese agora, a possibilidade desses recursos. Então, ali perto de 1500, surge uma quantidade grande de catecismos, inclusive, né? Porque tem ali a facilidade da impressão e a distribuição, para que eles cheguem para diversos pontos para ajudar, né? E como as escolas também estavam bem estruturadas, né? E a maioria das escolas, elas foram mantidas, cuidadas e protegidas por congregações religiosas. A igreja tem uma história muito bonita de acompanhamento, tanto para o nascimento das escolas, quanto para a manutenção das escolas. E quando eu digo manutenção, eu falo da manutenção de suporte financeiro e também a manutenção com a formação de professores para poder dar continuidade. Homens, principalmente nesse momento, eram homens, a grande maioria, que se dedicavam a estudar, aprofundar e a dividir os seus conhecimentos, construindo e escrevendo livros que vão ser espalhados e distribuídos, né? Nessas escolas todas, com esta chegada desse material, há toda uma condução, então, e as escolas começam a organizar a apresentação da catequese, a apresentação da palavra de Deus de forma mais estruturada. Nas escolas, então, a disciplina de ensino religioso, toda a escola tinha, né? Era mais ou menos de uma forma orientada, muito parecida.
Isso favorecia todo aquele ecletismo que tinha antes, por conta da comunidade ter pessoas com várias experiências e situações diferentes, né? Agora, com o material impresso sendo distribuído, isso acaba diminuindo. E aí cria, a partir desse período, por isso se chama catequese da instrução, de 1450 até 1962, até o Vaticano, nós vivemos uma experiência de catequese que veio sendo desenvolvida a partir desta documentação da caminhada da igreja, desses livros, desses textos todos, né? Desse desenvolvimento. As grandes universidades tinham departamentos ligados à questão da teologia, ligados à questão da fé. Então, há um desenvolvimento muito interessante que na caminhada vai se desenvolvendo, mas também vai criando algumas características que são próprias desse período, né? Então, o que vai desenvolvendo nesse tempo carregado até de estudiosos e até carregado de documentos que favorecesse isso, né? Até quase uma competição, né? As pessoas estudavam muito, sabiam muito, tinham alguns doutores, inclusive, da fé, mas que tinham vivência zero, capacidade de interagir com a comunidade zero. A cabeça estava cheia de conhecimento de fé, mas o coração duro que nem a cabeça, né? Longe de uma vivência de fé. Resultado de uma caminhada, vamos usar uma expressão até antiga, escolástica mesmo, né? A escola vai criando essa condição. Chega um momento que, ao invés de desenvolver esse conhecimento, a escola passa a trabalhar a repetição. E aí as pessoas, ao invés de conhecer e desenvolver, acaba repetindo. E para alguns o conhecimento era isso, repetir o conhecimento anterior, né? Decorar. Acho que nós ouvimos bastante essa expressão, até na nossa própria escola, na caminhada de escola, né? Decorar as coisas. Então, o que vai tendo de consequência na catequese? Todo mundo sabe de cor os 10 mandamentos. Mas todo mundo consegue viver os 10 mandamentos plenamente, em contexto? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus acima da minha riqueza, dos meus bens, amar a Deus acima das minhas vontades, das minhas vaidades. Todo mundo sabe de cor os 10 mandamentos, né? Todo mundo sabe de cor uma porção de texto. Agora, nós temos dificuldade, como consequência desse modelo, né, de vivermos, de transformarmos aquilo que a gente sabe em prática, em experiência, né? Quando é feita toda aquela avaliação na década de 60, pensando a caminhada que precisava ser feito, preparando para o diálogo, por exemplo, do Concílio Vaticano II, se fazia uma leitura de como estavam as nossas comunidades, né? Imagina se você, catequista, fosse convidado, junto com a equipe de coordenação, junto com a sua diocese, para fazer uma leitura de como está a caminhada de iniciação dos membros da vossa comunidade, né? Como é que as pessoas vivem a fé, como é que as pessoas se relacionam com a sua caminhada de fé. O que a gente vai encontrar? Eu não sei toda a realidade de vocês, a gente conversava um pouco antes desses encontros com a vossa liderança, né? E a gente via que muitas da realidade que vocês têm aí, nós também temos aqui, né? De muitas pessoas, inclusive, com todos os sacramentos, né? Mas com pouco envolvimento, com pouco amor no coração, com pouca capacidade de ter caridade, de olhar para outra pessoa que precisa, de olhar para a pessoa carente com carinho, com amor, né? Esta leitura, que eu imagino que a gente consiga, quando a gente faz nos dias de hoje também, é muito comum. É uma leitura que a gente é convidado, então, a fazer na caminhada, mas é uma leitura que, quando a gente olha ali na década de 60, nos preparativos para o Concílio Vaticano II, olhando a história, né,
aquele salto que nós ganhamos no início desse período da instrução, né, acaba chegando no momento que ela acaba invertendo. Ao invés de ter ajudado, tanto criou algumas condições nesse modelo da escolástica, né? A escola acabou se fechando, determinando um conhecimento, e foi determinado que aquele conhecimento devia ser replicado e decorado, né? E isso vai contaminar muito a catequese. Por que contamina a catequese? Porque desde esse período, praticamente, a catequese era feita dentro da escola, né? E a escola vai ganhando uma característica de criar quase que uma comunidade diferente da comunidade. Vamos só pedir para vocês fazerem uma visão assim. A noção de comunidade, quem está dentro da escola, tem a mesma de quem está na comunidade igreja? Mesmo que a escola esteja dentro da comunidade, na nossa percepção, olhando de um modo geral, não é bem assim. Porque dentro da escola parece que tem um outro contexto, que tem uma outra relação. Alguns lugares têm uma abertura maior, alguns lugares têm até um diálogo melhor. Mas é como se fosse uma comunidade à parte. A escola vai fazendo isso com o passar do tempo, né? Vivendo esse contexto. Alguém comentou, estamos falando do próximo encontro? Ainda não, Iranete, estamos falando da conclusão desse encontro aqui, desse período da catequese como instrução, né? Que vai ter as consequências daí para a nossa caminhada de catequese. Tá bem? Deixa eu ver, tem aqui alguns comentários. Uma catequese, então, desse período da instrução, uma catequese marcada pelo individualismo e pelo dualismo, né? O cristianismo tornou-se enfraquecido, a fé ficou subordinada a atos devocionais, eu vou porque vão, surgimento das confrarias, procissões sustentadas por ignorância religiosa, não por conhecimento e vivência de fé, e acontece também uma miscigenação religiosa, né? Por conta desse encontro dentro das ciências. Acho que esse é o ponto que a gente pode ir concluindo este paradigma agora da catequese como instrução, e no nosso próximo encontro, então, a gente vai para a catequese renovada já a partir desse ponto. Tá bem? Convido, então, olá, boa noite. Padre, tudo bem, Padre Emílio? Boa noite, Ayrton. Tudo bem? Graças a Deus. Pois então, Padre Emílio, tivemos um probleminha técnico no começo, eu trouxe um vídeo para partilhar e o YouTube não gostou de ter usado o vídeo. Pois é, eu estava aí gostando tanto do vídeo, estava apaixonado, e de repente tinha caiu, usado mas esse vídeo Já tinha usado esse vídeo para um outro evento, não teve problema nenhum, mas dessa vez o YouTube acabou fechando o nosso link. Reforço o meu pedido de desculpa, não foi com intenção, eu quis enriquecer mais. A equipe da Paulus ali, a Samara, a equipe, acabaram tendo que correr e ajudar a gente a resolver o problema. Então, com esse pedido de desculpa, a gente vai encerrando o tema de hoje, né, Padre Emílio? Sim, e não se preocupa, porque nós catequistas somos uma grande família. E aí, agradeço o carinho e o cuidado. Sei do zelo, sei do carinho, sei da atenção, sei do seu trabalho, do trabalho da Paulus, nenhum problema. Caiu, mas ao mesmo instante, nos bastidores aqui, estávamos colocando o link novo para a gente atingir o máximo possível dos catequistas aqui na nossa região, na nossa diocese e nas dioceses do Ceará também. Bendito seja Deus que conseguiu retornar, não é? Isso mesmo, amém. Padre Emílio, eu vou fazer só um pedido para os nossos catequistas. Deem uma olhada no e-mail, a gente vai reforçar, mandar novamente o e-mail para todos. Se puderem entrar no grupo do Telegram, é muito simples, né? Mas é o único grupo que suporta tanto catequista, viu? São 2.200 catequistas, padre. O grupo de WhatsApp é só 250, teria que fazer 10 grupos. Então, a gente fez um só no Telegram. Nesse grupo, a gente vai partilhar os materiais da nossa conversa aqui
E também, para o terceiro encontro, a gente precisa que o catequista prepare um pouco o ambiente para a gente fazer uma vivência com o encontro de catequese, como a gente faz com o catequizando. E daí, pelo grupo do WhatsApp, a gente vai informar o que preparar. São coisas simples, mas para a gente fazer uma vivência de um encontro de catequese, tá bem? Tá ótimo. E aí a gente vai incentivando, vai motivando, vai direcionando e vai colaborando também com os nossos contatos e passando também o dever de casa, tá certo? Perfeito. Convidar Quero então o agradecer. padre. Quero agradecer a você, Ayrton, com toda a sensibilidade. Vi que de forma tão terna, tão leve e tão gostosa trazer presente aqui para nós tudo isso que você compartilhou com a gente. Esse seminário de catequese a gente quer e pretende ajudar e colaborar com o processo de formação continuada dos catequistas em vários lugares, e nós pensávamos aí no início, quando planejamos um grupo pequeno, e veja o que é que nosso Senhor Jesus Cristo mandou. Muitos catequistas. 15 estados estão presentes, padre. Que coisa bonita. É a graça de Deus, é a partilha, é a parceria de quem evangeliza, de quem catequiza, de quem partilha a fé. Eu quero agradecer, Ayrton, a sua sensibilidade, a sua ternura de trazer de forma tão singela e tão leve todo esse contexto histórico, dessa compreensão, dessa caminhada da catequese e outros passos também que nós vamos dar nos próximos encontros. Verdade. Agradecermos também, já fazendo quase iniciando a nossa oração final, mas também agradecer a Paulo e todos que, de uma forma ou de outra, que nos bastidores pensou, sonhou, motivou para trazer o melhor para você, catequista. Então, vamos participar, vamos aprofundar, vamos colocar na nossa agenda cada dia, cada horário. Nenhum problema, tá? Caiu, levanta, organiza, vamos reconstruir tudo isso de forma muito leve, porque esse projeto é de Deus, não é nosso, e nós fazemos conforme a vontade dele. Nossa gratidão, nosso bem-querer, nosso muito obrigado a todos que têm colaborado com esse momento tão importante do nosso seminário, com esse nosso primeiro encontro do Seminário de Catequese. Podemos rezar, não é, Ayrton? Ótimo. O senhor me permite só responder uma pergunta? À vontade, fica à vontade. O professor Vitor fez um comentário, uma sugestão, os próximos encontros devem ser pelo YouTube. Os nossos encontros são pelo YouTube, tá? O YouTube privado, que a Paulo nos forneceu. Nós usamos o Telegram só para trocar mensagens e informações. E trocar algumas coisas de orientação sobre o encontro, tá bem? Só reforçar essa ideia como para ficar claro. Peçamos a Deus, nesta noite, agradecendo durante esses dias a presença amorosa de Deus, todos os seus ensinamentos, que o Deus da vida ilumine a cada um, que o raiar de um novo dia que amanhecerá possa nos trazer esperança. E esse dia, que quase termina, dizer bendito seja Deus por mais um dia. Louvamos e agradecemos por nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos, então, receber a bênção de Deus, mas antes cada um silencia um pouquinho aí, faz sua prece, sua oração, seu louvor e seu agradecimento. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Que conduza um bom sono, um bom repouso. Não esqueça de anotar na sua agenda o nosso próximo encontro. Compartilhe com os outros catequistas a alegria desse encontro de hoje, o que você ouviu, o que está no coração, e feliz missão. Muito obrigado por serem catequistas. Santa noite e bom repouso. Amém. Um beijo a todos.